Você sabia que a cada 6 minutos um idoso sofre um derrame cerebral que poderia ter sido evitado? É uma estatística que gela o sangue, mas por trás desse número há uma avó que não voltará a contar histórias, um pai que não poderá mais passear no jardim, uma vida que se apaga num instante. E o mais terrível, o que me fez ligar esta câmera com uma urgência que poucas vezes senti, é que uma nova pesquisa revela que muitas dessas tragédias estão ligadas a 4 medicamentos de uso comum. Antes de continuar, me conte nos comentários: você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém nessa idade? Que medicamentos vocês tomam regularmente? Sua experiência pode ajudar outros membros da nossa comunidade. Compartilhe sem medo, estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Medicamentos que muito provavelmente você tem agora mesmo no seu armário, receitados com a melhor intenção, mas cujo perigo oculto está vindo à tona de forma alarmante. Se você tem mais de 60 anos ou cuida dos seus pais, peço que fique comigo. Não exagero se digo que o que vou compartilhar pode salvar uma vida. Porque um desses remédios que milhões de pessoas veem como inofensivo quanto um copo d'água poderia estar aumentando drasticamente, às vezes até triplicando o risco silencioso de sofrer um acidente vascular cerebral, também chamado AVC, ictus ou derrame. Sou a doutora Camila Akira e em meus mais de 15 anos como especialista em saúde e longevidade, vi como a informação correta no momento certo marca a diferença entre uma velhice ativa e uma dependência trágica. Hoje não vamos falar de teorias, vamos falar de ciência, de estudos publicados e de um conhecimento que, infelizmente, muitos profissionais ainda não aplicam. Vou revelar quais são esses 4 cavaleiros do apocalipse farmacêutico para o cérebro do idoso e, mais importante ainda, que alternativas seguras você pode e deve discutir com seu médico. O último da lista é o mais surpreendente e, sinceramente, o que mais me indigna. Mas antes me deixe explicar o que é um AVC. Imagine que seu cérebro é uma cidade movimentada. Seus neurônios são as casas e suas artérias são as rodovias que levam o oxigênio e os nutrientes, o combustível para que tudo funcione. Um AVC acontece quando o tráfego numa dessas rodovias para completamente. Pode acontecer por 2 motivos. O mais comum é um AVC isquêmico, um congestionamento monumental causado por um coágulo que bloqueia uma artéria. Sem combustível, as casas, os neurônios daquela região, começam a morrer em minutos. O segundo é um AVC hemorrágico. Uma dessas rodovias se rompe e o sangue inunda o tecido cerebral, danificando tudo. Ambos cenários são uma catástrofe. O problema é que, ao envelhecer, nosso cérebro se torna mais vulnerável. É como um computador clássico, incrivelmente potente, cheio de sabedoria, mas seu hardware é mais sensível. Não processa certas substâncias químicas igual a antes, e alguns dos medicamentos dos quais falaremos hoje são como um vírus que sobrecarrega o sistema, que dá curto-circuito nos cabos desse computador inestimável. E o pior é que fazem isso em silêncio, até que seja tarde demais. Primeiro culpado, os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. O primeiro grupo de medicamentos é talvez o mais popular em qualquer casa. São os anti-inflamatórios não esteroidais, os ANES. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Reconhece, né? A solução rápida para dor de cabeça, nas costas, para aquela artrite matinal. Compramos sem receita, tomamos quase como se fossem balas, convencidos de que são seguros. E aí está o perigo, na sua falsa aparência de inocência. Para uma pessoa jovem com um coração forte, um ibuprofeno de vez em quando não é grande problema. Mas para alguém com mais de 60 anos, especialmente se toma diariamente para artrose ou artrite, a história muda completamente. Deixam de ser aliados e se convertem em sabotadores. Mas como pode ser tão perigoso algo tão comum? Não é uma coisa só, é a tempestade perfeita de 3 mecanismos atuando ao mesmo tempo. O primeiro é o aumento da pressão arterial.
Pense nas suas artérias como uma mangueira. A pressão é a força com que o sangue circula. Os AINEs fazem seu corpo reter sódio e água, aumentando o volume de sangue. Ao mesmo tempo, podem fazer as artérias ficarem mais rígidas. O resultado? Mais líquido forçado através de uma mangueira mais estreita e dura. A pressão dispara e a hipertensão é o fator de risco número 1 para AVC. É como forçar as tubulações da sua casa dia após dia. Cedo ou tarde, uma estoura. O segundo mecanismo é mais sutil. Afeta seus rins e plaquetas. Os rins são os filtros mestres do corpo. Os AINEs podem danificar esses filtros, especialmente em rins que já têm suas décadas. Um rim que funciona mal piora a hipertensão. Além disso, alteram as plaquetas, as células que formam coágulos para parar sangramentos. Ao alterar seu equilíbrio, podem provocar, ironicamente, a formação de coágulos onde não devem, como nas artérias do cérebro. E o terceiro é a estocada final, a aterosclerose. O uso crônico de AINEs fomenta uma inflamação constante no revestimento das artérias. Essa inflamação é como uma lixa que raspa o interior, criando zonas rugosas onde o colesterol gruda e forma placas. Um pedaço dessa placa pode se soltar e viajar ao cérebro, provocando o desastre. Pense no Carlos, 68 anos, aposentado, que amava seu jardim. Sofria de artrose nos joelhos. Sua solução? Diclofenaco, 2 comprimidos por dia, todos os dias. É o único que tira minha dor, dizia ele. Tinha pressão um pouco alta, mas não dava importância. Não sabia que cada comprimido jogava mais lenha no fogo. Sua pressão subia em silêncio, suas artérias endureciam. Uma manhã, regando suas rosas, ficou tonto e deixou cair a mangueira. Não conseguia levantar o braço. Estava sofrendo um AVC. O causador foi um coágulo, mas o terreno havia sido preparado durante anos com cada comprimido inofensivo. Então o que fazemos? Viver com dor? Claro que não. A chave é a estratégia. Primeiro, e sempre repetirei isso, não pare nenhuma medicação por conta própria sem falar com seu médico. Isso é igual ou mais perigoso. A solução é uma conversa honesta com o seu doutor. Pergunte sem rodeios: doutor, com minha idade e pressão arterial, este AINE é a opção mais segura para mim? Qual é a dose mínima que realmente preciso e por quanto tempo? E há que explorar alternativas. O paracetamol costuma ser a primeira opção muito mais segura para o coração. Existem géis e cremes de diclofenaco ou ibuprofeno que agem só onde dói, reduzindo o risco sistêmico. E não subestime o poder da fisioterapia, exercício, calor e frio. O objetivo não é colocar band-aid na dor, mas atacar a raiz do problema da forma mais segura. Segundo culpado, os anticolinérgicos. Vamos ao segundo grupo. Deste, quase ninguém fala em relação aos AVCs, e por isso é tão perigoso. Ataca um problema muito comum do qual dá vergonha falar, a bexiga hiperativa ou incontinência. Para milhões de pessoas, o medo de um escape limita sua vida. A solução costuma ser um comprimido, um medicamento anticolinérgico. Nomes como oxibutinina, tolterdina ou solifenacina são habituais. Prometem devolver o controle e funcionam. Mas o que poucos explicam é sua conexão direta com a saúde do seu cérebro. Para entender, vamos falar da acetilcolina. É o mensageiro principal do seu sistema nervoso. É vital para os músculos, incluindo o da bexiga, mas é também absolutamente crucial para a memória, aprendizado e função cognitiva. É o óleo que lubrifica as engrenagens do pensamento. Os anticolinérgicos bloqueiam esse mensageiro. Na bexiga, isso relaxa o músculo. Problema resolvido. Não, né? Porque esses remédios não são míssil teleguiado, são bomba de fragmentação. Entram no seu sangue e viajam por todo o corpo, chegando ao cérebro. E lá também bloqueiam a acetilcolina. O primeiro efeito, mais conhecido, é o declínio cognitivo. Seu uso contínuo se associa a maior risco de demência. Pacientes se queixam de confusão, névoa mental, má memória, sonolência. Culpam a idade sem suspeitar que é o comprimido para a bexiga que está apagando as luzes do cérebro. Mas o perigo vai além. A conexão com o AVC é sinistra.
A acetilcolina também ajuda a regular o fluxo de sangue ao cérebro. Ao bloqueá-la, esses remédios podem impedir que artérias cerebrais se dilatem quando precisam de mais oxigênio. Isso pode criar zonas de baixo fluxo, preparando o terreno para o AVC. Além disso, efeitos como tontura ao levantar ou sedação podem desestabilizar um sistema cardiovascular já frágil. É como pedir ao controlador aéreo do seu cérebro que trabalhe com metade do pessoal e os rádios falhando. O desastre é questão de tempo. Te conto a história da Marta, 75 anos, viúva e muito ativa. Começou com bexiga hiperativa. O medo de ter um acidente a estava fechando em casa. Seu médico receitou oxibutinina. No início, um milagre. Mas com os meses, suas filhas notaram que estava mais esquecida. Um dia, ao se levantar do sofá, sentiu vertigem terrível e desabou. Havia sofrido um AIT, acidente isquêmico transitório, o aviso de que um AVC maior estava para chegar. Quando os médicos revisaram sua medicação, a conexão foi óbvia. O remédio que devolveu sua vida social estava ameaçando sua vida. A história da Marta é um alerta. Se você toma medicamento para incontinência, haja. Não pare de uma vez. Primeiro veja se seu medicamento é anticolinérgico. Se for, ligue para o seu médico. A pergunta-chave é: doutor, me preocupam os efeitos desse remédio no meu cérebro. Há alternativas mais modernas e seguras? E a boa notícia é que sim, há. Há uma classe mais nova, os agonistas beta-3, como o Miravegron, que agem por via diferente que não interfere com a acetilcolina e seu perfil de risco é muito melhor. Além disso, nunca esqueça terapias não farmacológicas. Exercícios de Kegel para o assoalho pélvico fazem maravilhas. Retreinar a bexiga com horários fixos também é muito eficaz. Às vezes, só reduzindo cafeína, álcool ou refrigerantes se nota grande diferença. A incontinência merece solução, mas não uma que ponha em xeque seu cérebro. Terceiro culpado: os corticoides sistêmicos. O terceiro grupo muitas vezes é visto como o salvador. Falo dos corticoides sistêmicos como prednisona ou dexametasona. Se você teve reação alérgica grave, crise de asma ou vive com doença autoimune, conhece seu poder quase mágico. Em horas, acalmam inflamação descontrolada e devolvem a vida. E por serem tão eficazes, é difícil vê-los como um inimigo. Mas esse poder tem preço, especialmente com o uso prolongado. Usar corticoides orais cronicamente é como fazer pacto com o diabo. Te dão alívio imediato, mas a conta para o seu corpo é altíssima. E uma das cobranças mais graves é risco disparado de AVC. O problema é que corticoides não atacam uma frente só, lançam ofensiva múltipla que debilita suas defesas. Eu chamo de tripla ameaça dos corticoides. Primeira ameaça: hipertensão. Fazem seu corpo reter sódio e perder potássio. Isso provoca a retenção de líquidos, aumentando o volume de sangue que o coração bombeia. É o mesmo mecanismo dos AINS, mas muitas vezes muito mais forte. A pressão arterial dispara. Segunda ameaça: hiperglicemia. Aumentam o açúcar no sangue, interferem com insulina, podendo provocar diabetes esteroidal. De repente, seu corpo vira diabético. E açúcar alto é tóxico para o interior dos vasos sanguíneos. É como banhar suas artérias em xarope dia após dia. As torna rígidas, frágeis e propensas à inflamação. Terceira ameaça: combinação letal. Alteram o colesterol, aumentando o LDL ruim e podem tornar sangue mais espesso, mais propenso a coagular. O cenário para desastre é perfeito. Artérias danificadas pela pressão e açúcar e sangue mais denso pronto para formar tampão. Pense no Jorge, 72 anos, com DPOC severa. Durante anos, cada crise a superava com um ciclo de prednisona. Salvava a sua vida, mas ninguém pensou em uma estratégia de saída. Com o tempo, desenvolveu hipertensão.
Seu açúcar estava sempre no limite. Estavam tão focados nos pulmões que ignoraram o dano colateral. Uma tarde, lendo, as palavras começaram a dançar e um lado do rosto dormiu. Sofreu AVC. A prednisona não foi a única causa, mas foi o acelerador pisado a fundo rumo à catástrofe. O que fazer com um remédio que muitas vezes é indispensável? A resposta não é não tome, é use com inteligência e extrema precaução. A conversa com seu médico sobre isso deve ser uma das mais sérias que tenha. O objetivo é sempre menor dose possível pelo menor tempo possível. Deve perguntar: doutor, esgotamos todas as alternativas para reduzir minha dependência dos corticoides? Quarto culpado, os antipsicóticos. E chegamos ao quarto e último. Deixei para o final porque é o que traz maior risco e é usado de uma forma das mais perigosas no cuidado de nossos idosos. Falo dos antipsicóticos. Remédios como risperidona, olanzapina ou quetiapina foram criados para transtornos psiquiátricos graves, como esquizofrenia. Ali salvam vidas, porém se estendiu prática alarmante seu uso fora de indicação para tratar sintomas behaviorais na demência. Vamos pensar em alguém com Alzheimer avançado. Pode ter agitação, agressividade, ansiedade, condutas muito angustiantes, para eles e muito difíceis para os cuidadores. Num sistema de saúde sobrecarregado, a solução fácil e rápida é receitar antipsicótico para acalmar o paciente. Mas essa solução é roleta russa química. As agências reguladoras mais importantes do mundo, como o FDA, emitiram sua advertência mais séria, a Black Box Warning, sobre seu uso em idosos com demência. A razão? Quase duplica o risco de morte, especialmente por AVC. O risco específico de sofrer derrame pode chegar a triplicar. O seu mecanismo de dano é devastador. Primeiro, provocam hipotensão ortostática, queda brutal da pressão ao levantar. Isso causa tonturas e quedas que, num idoso, podem significar fratura de quadril e fim da independência. Mas, além disso, essa queda de pressão significa que, por um momento, o cérebro não recebe sangue suficiente. Repetir isso uma e outra vez pode desatar AVC. Segundo, podem causar estragos no ritmo cardíaco, gerando arritmias que formam coágulos que viajam direto para o cérebro. Além disso, provocam síndrome metabólica brutal, aumento de peso, açúcar e colesterol. Em meses, podem induzir diabetes galopante. Terceiro, e isso é mais recente, podem aumentar a viscosidade do sangue, a torna literalmente mais espessa e pegajosa. Imagine Helena, 80 anos, com demência. Estava cada vez mais agitada. Seu filho, desesperado, foi ao médico, que receitou dose baixa de risperidona. Helena estava mais tranquila, sim, mas também dormia quase o dia todo. Ninguém percebeu que sua pressão flutuava perigosamente. Uma tarde, seu filho a encontrou na poltrona com um olhar perdido e boca torta. Havia sofrido AVC massivo. O comprimido que devia ajudar se converteu em seu carrasco. Esta é a conversa mais difícil, mas mais importante que um cuidador pode ter. Se ao seu ente querido com demência receitar um antipsicótico, você tem que ser seu defensor. Pergunte ao médico com firmeza: doutor, conheço a advertência de caixa preta. Esgotamos absolutamente todas as outras opções não farmacológicas? Qual é o plano para retirar esse remédio quanto antes? Porque a verdade é que há alternativas. A primeira linha de tratamento para a agitação na demência nunca deve ser médico. Deve ser investigar por que está agitado. Muitas vezes é uma necessidade não coberta. Tem dor que não consegue expressar, infecção, está esputado, entediado. Intervenções behaviorais são chave. Ambiente tranquilo, música que goste, simplificar tarefas, validar sentimentos. Requerem tempo e paciência, muito mais que escrever uma receita, mas são infinitamente mais seguras e humanas. Fizemos jornada dura, eu sei. Abrimos o armário de medicamentos e apontamos 4 culpados que se escondiam à vista de todos.
os ANS, como o ibuprofeno, esses analgésicos inofensivos que podem destruir suas artérias, os anticolinérgicos para incontinência, que podem apagar as luzes do seu cérebro, os corticoides como prednisona, esse pacto com o diabo que acalma a inflamação a um preço altíssimo, e os antipsicóticos, essa solução rápida para a demência que triplica o risco da pior consequência. A mensagem de hoje não é para ter medo, é para tomar controle. Delegamos nossa saúde a um sistema que, às vezes, por pressa, escolhe o comprimido fácil. Mas você não é paciente passivo, é diretor da orquestra da sua saúde. O conhecimento que tem agora é a ferramenta mais poderosa. A capacidade de fazer perguntas certas, de ter diálogo com o seu médico, não um monólogo. Não vá embora com ansiedade, vá com um plano. Revise seus medicamentos. Identifique se algum destes está na lista e marque consulta com seu médico. Não com medo, mas com segurança de quem vai tomar as rédeas. Te peço uma última coisa. Se esse vídeo te serviu, não guarda para você. Compartilha. Manda para o seu irmão que cuida da mãe de vocês, compartilha no grupo de amigos. Cada vez que compartilha, pode estar evitando ligação para emergência, leito de hospital, vida quebrada. E por favor, use os comentários. Conte sua experiência. Toma algum desses remédios? Ler suas histórias nos